Olá, bem-vinda, minha querida aluna do Beabyte, bem-vindo, meu querido amigo aluno do Beabyte, bem-vindos a mais uma aula de Windows 7. Vamos continuar com o assunto de onde havíamos parado, o assunto de Windows Explorer, trabalhar com arquivos e pastas. Nós já vimos como visualizar o Windows Explorer, como entendê-lo, nós já vimos como criar objetos, nós já vimos como renomear objetos e nós já vimos como excluir objetos. Nós vamos hoje começar uma parte importante que é copiar e mover objetos. Nós vamos copiar e mover pastas, copiar e mover arquivos. Talvez esse assunto se estenda por mais uma aula, talvez não fiquemos apenas aqui nesta aula, porque o processo de copiar e mover é um processo grande, assim, tem muitos detalhes, muitas formas de fazer, muitas dicas, muitos macetes. Então é bem provável que a gente não leve apenas uma aula para esse assunto, como a gente levou nos outros, né? No criar, no renomear, a gente levou apenas uma aula. Talvez a gente mude essa ideia agora, certo? Então, a gente vai ver aí, estou gravando agora, eu realmente não sei, mas a gente vai perceber se é necessário usar mais de uma aula ou não, certo? Então, vamos, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a dona Edna Azambuja, a mãe do André, né, que ela está acompanhando a gente aí na aula, né, dona Edna, um abraço. Foi o André que mandou aprontar isso para a senhora, mas a senhora merece, a senhora está aí acompanhando o Beabyte, todos os alunos merecem, né, mas em especial eu queria mandar um abraço para a senhora que está aí nos acompanhando, certo? Vamos aprender a copiar e mover arquivo. Primeiro, uma explicação teórica do que seria copiar e mover um arquivo, certo? Então, vamos tirar aqui minha tela. Vamos usar o nosso... Eu sempre uso para desenhar a tela branca do bloco de notas, né? Não seria diferente agora. Vamos imaginar que nós temos uma pasta aqui, certo? Eu vou chamar essa pasta de pasta A. E nós temos uma outra pasta aqui, que eu vou chamar de pasta B. Certo? Dentro da pasta A existe um arquivo, existe outro arquivo aqui. Este primeiro arquivo eu vou chamar de arquivo 1. E este outro arquivo eu vou chamar de arquivo 2. Certo? Pessoal, o que é mover? Mover é transportar o arquivo de um canto a outro. Então, se alguém diz que está movendo um arquivo, é porque está fazendo isso. Se alguém disser assim, o arquivo 1, ele vai ser movido para a pasta B. Então, a pasta B passará a ter o arquivo 1 e a pasta A não terá mais. O arquivo 1 vai sair da pasta A. Então, isso é mover. Certo? Mover, você não precisa nem explicar isso, né? Quando você move alguma coisa, você tira alguma coisa de um canto e coloca em outro, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou usar a minha câmera para isso. Vamos usar a minha câmera, né? Tá aqui para isso. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, tira a minha imagem, né? Eu tenho aqui a tampinha do pendrive, ó. A tampinha do pendrive, né? Mover é tirar ele daqui e colocar aqui, pronto, movi, é tirar ele daqui e colocar aqui, pronto, movi, é tirar ele daqui e colocar aqui embaixo, pronto, movi. Então, mover é retirar o objeto de um canto e colocar em outro, é transportar o objeto, nada mais simples. Na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso mundo que nos cerca, nós fazemos isso o tempo todo, nós movemos as coisas o tempo todo, certo? Copiar já não é uma coisa que a gente faz com tanta facilidade no nosso mundo, né? Então, copiar é o seguinte, copiar é criar uma cópia do objeto, certo? Então, eu vou pegar esse arquivo 2 aqui e vou copiá-lo para a pasta B. O arquivo 2 existirá na pasta B, mas o arquivo 2 continuará na pasta A. Então, agora eu tenho dois arquivos iguais, eu acabei de copiar.
Então, quando a gente copia, a gente cria uma cópia, a gente cria uma duplicata, a gente cria um clone do arquivo. Eu vou passar a ter dois arquivos, é claro, eu vou ter o arquivo original com aquele conteúdo e eu vou ter um outro arquivo idêntico com o mesmo conteúdo, só que em outro local, certo? Então, mover é transportar, copiar é criar um segundo arquivo igualzinho ao meu primeiro arquivo. Eu mostro esses dois procedimentos porque a gente vai fazê-los e eles são muito parecidos. É muito semelhante você copiar e mover um arquivo. A forma de fazer é muito semelhante. Por isso que eu ensino os dois ao mesmo tempo. Por isso que a gente faz essa explicação dos dois procedimentos ao mesmo tempo. Ok? Então vamos prosseguir aqui com mover e copiar. Vamos prosseguir aqui com esses procedimentos aqui, vocês fazerem comigo. Certo? Sai a tela, sai o que está escrito. Né? Vamos voltar aqui, diminuir o zoom, vamos voltar ao Windows Explorer, certo? Então olha que legal aqui, a nossa estrutura é aquela mesma de sempre, né? Nós temos aqui dois pendrives, o pendrive unidade E dois pontos e o pendrive unidade F dois pontos, ambos podem ser vistos aqui. Então aqui eu tenho o pendrive E dois pontos, o pendrive verde e o pendrive F dois pontos, essa unidade aqui. Certo? Então, tudo certo, tá? Eu vou mostrar aqui no nosso pendrive no nosso pendrive verde aqui, né? Nós já temos conteúdo. Nós temos alguns arquivos aqui, nós temos alguns arquivos dentro deste pendrive. Eu vou querer mover alguns para cá, eu vou querer copiar alguns para cá. Então nós vamos trabalhar com esses dois pendrives. Eu vou até ampliar, quer dizer, eu vou copiar algumas coisas de E para F, eu vou mover algumas coisas de E para F, certo? A gente vai trabalhar nesse sentido, tá? Então vamos botar a tela cheia aqui. O nosso objetivo na aula agora é pegar alguns arquivos que estão aqui dentro, certo? Alguns arquivos que estão dentro aqui do nosso pendrive. Eu vou querer mover alguns deles para o outro pendrive. Eu vou querer copiar alguns deles para o outro pendrive, certo? Então a gente vai trabalhar exatamente assim, copiando informações de um pendrive para outro, movendo informações de um pendrive para outro. É o nosso começo, é o que a gente vai começar a ver isso, certo? Ok? Então vamos entender quem é origem e quem é destino. O que é origem? Origem é onde o objeto está agora. Quem é destino? É para onde o objeto vai. Seja ele movido ou copiado, destino é para onde o objeto vai. Então nós estamos trabalhando com a seguinte ideia. O nosso pendrive unidade E dois pontos, ele vai ser a origem. Os arquivos estão dentro dele. E eu vou querer copiar e mover para o nosso pendrive unidade F dois pontos, que será classificado, obviamente, como destino. Ok? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia, nós vamos trabalhar com movimentar, mover e copiar, segundo este sentido, segundo esta direção aí que está sendo mostrada, ok? Então, vamos limpar a tela, vamos tirar aqui a nossa tela. Vamos observar quem é quem, onde está cada coisa, né? Então, ó, dentro do meu backup, dentro do meu disco do meu pendrive eu tenho aqui alguns arquivos que eu copiei, certo? Vamos mudar a visualização para ver todos eles. Aqui estão, pronto, olha só. Então, o que nós temos aqui é simples. Nós estamos agora na unidade E dois pontos, no pendrive verde, e dentro do pendrive verde nós temos este conteúdo aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 arquivos e nós temos duas pastas, ok? Primeira coisa que eu quero fazer é copiar este arquivo, o Windows 7.pptx, eu quero copiar este cara para dentro de F dois pontos. Então, meu primeiro trabalho, meu primeiro desejo é copiar este arquivo Windows 7 para dentro da unidade F dois pontos. Antes de começarmos, porém, eu preciso que você preste atenção num pequeno passo a passo que eu vou escrever.
Esse pequeno passo a passo, ele serve para a gente se localizar, para a gente entender como as coisas funcionam e daí, a partir daí, tranquilo, a gente vai ser super tranquilo copiar e mover, certo? Então eu vou escrever um passo a passo aqui, peço que vocês me acompanhem. Vamos tirar o zoom, vamos entrar no nosso bloco de notas e vamos brincar para mover e copiar arquivos e pastas. O que é que você deve fazer? Primeiro, selecione o objeto desejado, ou seja, selecione quem você quer copiar. Segundo, acione recortar, caso queira movê-lo, ou copiar, caso queira copiá-lo. 3. Abra a pasta de destino, ou seja, você vai ter que abrir no Windows Explorer o local para onde o objeto vai. E como quarta e última etapa, acione colar, certo? Um pequeno detalhe aqui são esses comandos aqui que eu citei: o recortar, o copiar e o colar, certo? Recortar, copiar e colar. Ora, recortar, copiar e colar são 3 comandos que a gente costuma ver dentro dos programas onde a gente mexe com informação, até dentro desse próprio programa de texto. Quer ver um exemplo? Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a palavra objeto e aqui em cima no menu editar, olha o que eu encontro, editar. Tem justamente as 3 que eu acabei de citar, né? Recortar, copiar e colar. O que é que eu vou fazer? Vou copiar. Copiei. Nada aconteceu com o objeto. Agora eu vou clicar aqui no final e vou pedir editar. Clicar aqui no final, vou clicar aqui embaixo e vou pedir editar, colar. Perceberam? A palavra objeto que eu havia copiado, eu colei uma cópia dela aqui embaixo. Então esse ato de recortar, copiar e colar, a gente costuma fazer, costuma usar muito em texto, costuma usar muito enquanto está mexendo com informações. E aí essa ideia de recortar, copiar e colar, ela foi também atribuída, ela também foi fornecida para quando a gente mexe com arquivo. Eu vou mostrar isso para você, só que vai ser um pouco diferente. A gente não vai ter o menu editar, mas vai ser um pouco diferente, mas você vai ver. A ideia é recortar, copiar, colar, essa ideia é tranquila. Perceba o que é que eu estou mostrando. Primeiro eu vou apagar isso aqui, obviamente, eu não quero. Vamos voltar para o nosso texto. Nosso texto é esse, certo? Você primeiro vai ter que selecionar um objeto qualquer, um arquivo ou uma pasta. Até aí tudo bem. Com ele selecionado, você vai dizer o que quer fazer. Se você quer mover, então você vai ter que escolher de alguma forma o comando recortar. Se você quer copiar, você vai ter que escolher o comando copiar, obviamente. Até este ponto, nada aconteceu. Você apenas escolheu se iria mover ou se iria copiar. Só isso. Você vai ter que abrir a pasta de destino, quer dizer, você vai ter que abrir a pasta para onde o objeto vai, e aí sim você vai usar o comando colar. É o comando colar que confirma a operação. Ok? Então, se você não utilizar o comando colar, você não estará fazendo nada, você não fez nada, certo? O comando colar é o comando que confirma, que concretiza, que realiza a operação, ok? É isso. Mas vamos lá, você escolhe qual operação vai fazer, escolhendo entre o recortar e o copiar. Aí você escolhe o que você vai fazer, mas você só concretiza o que você vai fazer clicando no botão colar. A explicação seguida da prática é mais útil, então nós vamos ver isso agora, certo? Então percebamos o seguinte: estou dentro de backup, né, da unidade E, que é o meu pendrive verde, certo? Então vamos imaginar o seguinte, né? Este arquivo BH2, aqui, certo? Ele está aqui dentro.
Ah, desculpa, o que eu queria era o Windows 7, né? Então vamos limpar aqui. Eu disse que eu queria copiar esse Windows 7 para dentro do meu pendrive preto lá, da unidade F. Era isso que eu queria. Ele está aqui dentro e eu quero colocá-lo aqui dentro também, dentro do pendrive F, ok? Então olha a sequência do que eu vou fazer. Eu vou selecionar o Windows 7 PPTX, clicar com o botão direito do mouse, certo? Quando eu clico com o botão direito do mouse, olha o que aparece. Entre outras coisas, aparece recortar e copiar. Pronto, é justamente aqui que eu quero que você pare e perceba. Se eu escolho recortar, eu estou preparando o meu arquivo para ser movido. Se eu escolho o comando copiar, eu estou preparando o meu arquivo para ser copiado. O que é que eu quero fazer? Bom, o que eu disse que queria fazer era copiar esse cara. Eu quero copiar esse cara. Eu quero que ele exista aqui, mas quero que ele também exista aqui, na unidade F. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar no comando copiar. Então, repetindo o procedimento, né? Repetindo aqui o procedimento. Cliquei com o botão direito do mouse, surgiu o menu, aí eu vou aqui e escolho copiar. Certo? Eu venho aqui, escolho, ó, copiar. Deixa eu ajeitar aqui, ver se funciona. Pronto. Escolho copiar. Aconteceu alguma coisa? Evidente que não. O arquivo continua aqui, não aconteceu nada. Agora só falta eu fazer o seguinte, terceira etapa. Eu vou abrir a pasta de destino, que no caso é o meu pendrive F, certo? No caso é este nosso amigo aqui. Eu vou abrir o F. Não tem nada no F, né? Ó, não tem nada, essa pasta está vazia. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse na área em branco e pedir colar. Aqui. Agora eu preciso sair daqui, né? Ó, botão direito do mouse e colar. Então o que foi que eu fiz agora? Botão direito do mouse na área em branco, colar. Quando eu fizer isso, olha o que acontece. Nossa, o arquivo Windows 7 PPTX está aqui dentro agora. Mas ele continua lá no nosso pendrive verde? Claro que ele continua. Por quê? Porque eu copiei. Eu realizei o processo de copiar. Certo? Então, olha a prova disso. Vamos voltar para a nossa unidade E. Vou clicar aqui na nossa unidade E. Cliquei. Windows 7 PPTX continua aqui. E se eu for na unidade F, o Windows 7 PPTX também está aqui. Então o arquivo realmente está no pendrive E agora também está uma cópia dele exatamente igual no pendrive F. Ok? Realizamos o procedimento que gostaríamos no início, né? Um detalhe aqui que é bom entender. Você criou uma cópia do arquivo, mas esses arquivos eles não estão interligados. Então, se você altera um, você não está alterando o outro. Se você apaga um, você não está afetando o outro, certo? Quando você cria uma cópia, o arquivo cópia ele é idêntico ao arquivo original. E idêntico, não tem diferença. É diferente de você tirar xerox, ou tirar xerox de alguma revista, algum livro. O original é o original, a cópia é... Você sabe quem é a cópia e sabe quem é o original. Quando você faz uma cópia de um arquivo, este arquivo ele é exatamente igual ao original. Inclusive, se você tem um arquivo, cria uma cópia dele e apaga o original, esse aqui é igualzinho, não tem diferença, tanto faz, certo? Então, eu acabei de copiar um arquivo que estava num pendrive para outro pendrive. Eu vou fazer outra cópia agora, tá? Vou fazer outra cópia de outro arquivo e aí a gente vai... Só para ser mais rápido, para deixar tudo tranquilo, para entender isso com mais facilidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou voltar para a unidade E, certo? Acompanhe sem mim e acompanhe sem aquele... Eu estou aqui na unidade, no pendrive, unidade E. Aí eu vou pegar esse arquivo Minas. Botão direito, copiar.
Não aconteceu nada visualmente, mas só está esperando ser colado. Aí eu venho aqui para dentro de F, na área em branco, botão direito, colar. Minas veio para cá, mas Minas continua aqui. Então agora eu tenho dentro da minha unidade F, ou seja, eu tenho aqui dentro do meu pendrivezinho preto, 2 arquivos, minas.pdf e o Windows 7.pptx. Enquanto eu tenho aqui vários arquivos e várias pastas, como eu já havia mostrado. Ok? Tudo bem até aí? É o simples fato de seleciona, copia, clica no destino, cola. Só isso. E se você se arrependeu, você não precisa nem colar. Você clicou, copiou. Não quer fazer, não cola. Se você não colar, não vai concretizar a operação. Se você não colar, não vai realizar a operação. Ok? Vamos lá. Voltando aqui, tirando minha escrita, tirando minha câmera espiã. Vamos mover agora, por que não, né? Olha a diferença aqui. Eu vou pegar esse arquivo teste1 e vou movê-lo. Certo? Ele está na unidade E. Nós sabemos que todos esses arquivos que aqui estão, eles estão dentro da unidade E. Certo? Se você não crê, não acredita, então a gente vai subir um pouquinho. Olha só a prova, estamos agora na unidade E. Então todo o conteúdo é da unidade E. A gente já sabe disso. Eu vou mover. O que eu quero fazer agora é pegar esse cara teste1. Eu quero mover este cara para dentro da unidade F. Ele vai sair daqui, porque eu não quero mais ele aqui, e vai existir somente aqui dentro. Certo? O jeito de fazer é muito semelhante, né? Como é que você vai fazer? Vai fazer assim. Botão direito do mouse no teste 1 e você pede recortar. Em vez de copiar, pede recortar. É isso que vai fazer diferença entre mover e copiar. Certo? Lembrando, se você escolhe copiar, está pedindo para fazer uma cópia. Se você escolhe recortar, está pedindo para mover. Então é o que a gente quer fazer agora. A gente quer mover. Tem que acionar o comando recortar. Então eu vou fazer isso. Recortar. Perceba, se puder aqui me acompanhar, que um arquivo, quando ele é recortado, ele passa a apresentar seu ícone transparente, translúcido, como se fosse apagadinho. Então você percebe que este aqui é um ícone mais vivo, né? Tá mais aceso, e esse aqui tá apagadinho. Então depois que você recorta, o ícone demonstra que vai ser recortado. Ele não saiu ainda. Perceba, ele não saiu, ele apenas demonstra visualmente que vai ser recortado. Aí você sente que o comando foi aceito, porque o nosso arquivozinho ele fica meio transparentezinho, meio translúcido, enfraquecido, né? Então é só uma questão visual aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, porque o importante é ver o resultado, o resto do resultado, tá? Então, o que foi que eu fiz? Voltando aqui de novo, né? Eu vou botar aqui um ícone maior, porque aí a gente vê esse translúcido, né? Olha só. Olha a diferença, né? Entre este aqui, que não foi recortado, e este aqui, que foi recortado. Note, ele ainda não saiu. Se você não colar, ele não saiu. Se você não colar, ele volta. Ele volta a ser aceso novamente, ele volta a estar visível novamente. Quer dizer, nada aconteceu, só visualmente ele ficou mais transparente, só isso. Mas ele não saiu daqui. Se ele não saiu daqui, não afeta de maneira nenhuma o posicionamento dos arquivos. Ele só vai sair quando você colar, né? Então, vamos seguir novamente. Sai, João, sai escrita. Vamos seguir aqui novamente. Então eu vou fazer o quê? Botar os arquivos de volta para que a gente consiga ver todo mundo, ok? Então lá vai. De novo, teste 1, botão direito no teste 1, recortar.
Aí eu vou para a unidade F, botão direito na área em branco, colar. O colar sempre vai aparecer quando você clicar na área em branco, certo? Na área em branco, então eu vou colar. Olha, o cara foi colado. Aí vem minha pergunta, vou aparecer só para fazer a pergunta. Ele está lá na pasta de origem? Não. Por que ele não está na pasta de origem? Porque ele foi movido. E por que ele foi movido? Porque você escolheu o comando recortar. O comando recortar faz com que você mova o arquivo, com que ele saia da origem. Então vamos ver se o teste 1 está lá, só para comprovar. Vamos ver se o teste 1 está lá de volta na unidade E. Tá não. Saiu, procura ele aqui, ele não está aqui, ele saiu. Certo? Ele foi movido. Ele foi recortado e colado. Certo? Uma outra forma de você usar os comandos recortar, colar e copiar é usando o botão organizar lá em cima. Então no Windows 7, aqui ó, no Windows 7, eu vou pegar aqui BH2, por exemplo, Sai João, eu vou selecionar BH2 e gostaria de mover BH2 para dentro da unidade F. Então eu selecionei BH2, eu venho aqui em organizar e olha quem aparece aqui, justamente os 3 primeiros, recortar, copiar e colar. Se eu quero mover o cara, eu vou usar recortar. Eu recortei. Ele ficou transparentezinho ali. Aí eu vou lá na importantes e vou organizar, colar. Olha só o cara colado. Eu não preciso usar o botão direito. Uma outra forma de fazer é fazendo com o botão organizar, que está ali em cima na barra de menus, né, na barra de ferramentas. Resolvi meu problema. O que importa? Não importa a forma como você escolhe fazer o comando recortar, não importa. Não importa a forma como você escolhe fazer o comando colar. O que importa é que você entenda a importância do recortar, a importância do copiar e a importância do colar. Primeiro, colar sempre é o cara que conclui. Você sempre vai usar colar no final. Sempre. Agora, você vai escolher se quer mover ou copiar de acordo com o primeiro comando que você escolhe. Se você escolhe o recortar, está movendo. Se você escolhe o comando copiar, você está copiando. E só vai concretizar esse mover ou esse copiar quando clicar no botão colar, quando clicar no comando colar. Então existem muitas formas de fazer o comando recortar, copiar e colar. Eu mostrei pelo botão direito do mouse, é uma opção. Você clica no arquivo com o botão direito do mouse. Ou então você faz o seguinte, novamente, né? A gente vai lá, sempre tem que fazer isso, sempre tem que selecionar, né? Então eu vou aqui na unidade E, vou pegar esse nome grande aqui, resolução de questões. Vamos renomear o cara, vamos? Cliquei uma vez no nome, vamos renomear esse cara para curto, botar um nome menor, né? Curto.pdf, pronto. Então eu vou pegar esse curto, eu quero copiar esse cara, certo? O que eu vou fazer? A primeira coisa a fazer é selecionar, né? Selecionei. Aí vou em organizar, copiar. Aí depois eu vou lá para importantes, organizar, ou pode ser pelo botão direito, ó. Não é porque eu fiz pelo organizar que eu vou voltar para organizar, eu posso vir aqui direto no botão direito e colar. Tá vendo? Vocês perceberam? Perceberam que eu fiz o comando copiar lá pelo botão organizar, mas fiz o comando colar pelo botão direito do mouse na área em branco. Tanto faz a forma como você escolhe. O que importa é que você tenha em mente o que é copiar, é o comando que inicia o processo de cópia. O que é recortar, é o comando que inicia o processo de mover. O que é o comando colar? É o comando que conclui o mover e conclui o copiar. Conclui os dois, certo? Então, uma das formas de copiar arquivos eu mostrei. Eu vou mostrar agora como você faz com o teclado, porque tem gente que gosta de fazer com o teclado, né? Então, eu vou voltar aqui para a unidade E, eu tô com poucos arquivos aqui na unidade E, né? Mas vamos lá. Eu vou testar aqui, eu vou mudar o nome de alguns deles para poder fazer a cópia sem besteira, né? Então, vamos mudar aqui o Windows 7, eu vou chamar de Windows 8. Vou pegar o teste 1 F2, vou chamar de teste 15. Vou chamar o BH2 de BH 26. Pronto. Então eu só mudei alguns nomes, porque mudei esses nomes para poder, na hora de copiar, não dar problema. Eu até vou mostrar isso para você também, essa história de dar problema quando você copia, certo? Olha o que eu vou fazer agora. O comando copiar, os comandos copiar, recortar e colar, eles podem ser acionados através do teclado. Eles podem ser acionados, eu posso acionar com uma combinação de teclas. É o que a gente chama de tecla de atalho.
Vamos conhecer quem são elas agora. O comando copiar, você vai usar a tecla de atalho Ctrl C. O que significa Ctrl C, esse Ctrl mais C? Vamos lá, saio eu, fica a minha imagem aqui, pronto. Ctrl C significa que você vai segurar a tecla Ctrl, que está aqui, vamos ajeitar aqui, ó, pronto. Você vai segurar a tecla Ctrl, pode ser essa ou pode ser a do outro lado do teclado, tem outro lado do outro lado do teclado, né? Tá aqui ela, ó. Tem um Ctrl aqui do outro lado do teclado também. Pode ser qualquer uma das duas, você escolhe. O que importa é que você vai segurar a tecla Ctrl e vai acionar uma vez a tecla C, ok? É isso que significa Ctrl C. Segura Ctrl, mantém ela pressionada, aciona uma vez o C e solta o Ctrl. A gente já viu isso. O comando copiar se aciona com Ctrl C. O comando recortar, ele é acionado com Ctrl X. Então, Ctrl X aciona o comando recortar. Certo? Então seria segurar o Ctrl, acionar o X uma vez e soltar o Ctrl. E o comando colar se aciona com Ctrl V. A tecla de atalho que corresponde ao colar é Ctrl V. Segura a tecla Ctrl, aciona o V e aí solta a tecla Ctrl. Ok? Perceba, por favor, eu quero que você perceba que tanto faz você acionar Ctrl C e depois clicar com o botão direito, como você acionar organizar, recortar e depois acionar Ctrl V. A forma como você aciona o recortar, a forma como você aciona o colar, a forma como você aciona o copiar, não importa. O que importa é que você tenha em mente como usá-los. No início você vai usar o copiar ou o recortar e no final você vai usar o colar, ok? A sequência é essa, no início você recorta ou copia, de acordo com o que você quer fazer. E no final você necessariamente cola, ok? Essa é a ideia. Então vamos fazer uma cópia básica aqui. Vamos fazer uma cópia básica aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, vou botar aqui embaixo, tá? Botar aqui embaixo é mais fácil de ver, certo? Então olha o que eu quero fazer, vamos me acompanhar aqui. Eu quero copiar o arquivo BH26 para dentro do disco E. Um detalhe, o BH26, assim como todos os outros, aqui, deixa eu limpar aqui. O BH26 que eu quero copiar para dentro da unidade E, ele está dentro da unidade F, né? Então a gente vai ver aqui o seguinte. O BH26, ele está aqui dentro da unidade F, aqui no meu pendrive. Eu quero copiá-lo para dentro da unidade E, ok? É isso que eu vou fazer exatamente neste momento. E como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Seleciono o BH26. Aí vou no teclado acionar Ctrl C. Certo? Acabei de fazer. A minha mão ficou aqui grande, mas você viu que tá na outra tela funcionou, né? Então eu vou tirar essa câmera daqui, eu vou tirar para não ficar atrapalhando, para você não ficar olhando minha mão aqui. Então eu vou tirar essa câmera, certo? Então o que foi que eu fiz? Eu selecionei BH26 e fiz Ctrl C. Ok? Fiz besteira. Lá vou eu de novo, né? Porque eu cliquei ali. Selecionei, está selecionado. Ctrl C. Nada aconteceu, mas nada aparentemente aconteceu. Aí agora eu vou para Backup e posso acionar Ctrl V se eu quiser, né? Ou então eu posso vir com o botão direito do mouse e pedir colar. Dá no mesmo. Ele vem, BH26 vem para cá, quer ver? Olha aí, BH26 veio para cá, certo? De novo, fazer outro teste, né? Vou voltar lá para a unidade F. Esse arquivo Windows 8, eu quero movê-lo, então eu vou selecionar, vou clicar com o botão direito e pedir recortar. Olha aí. Certo? Agora eu venho para cima da unidade E e faço Ctrl V. Ele foi colado. Perceberam que não importa se eu aciono pelo Ctrl X, ou aciono pelo Ctrl V no final, ou eu clico com o botão direito no início e clico com o Ctrl V, aciono o Ctrl V no final, não importa. O que importa é que eu entenda que no início eu vou ter que recortar ou copiar, de acordo com o que eu quero fazer.
E no final eu vou usar o comando colar. Para todos os casos eu vou usar o comando colar. Ok? Então é assim uma das formas de você copiar e mover arquivos, é usando a ideia dos comandos recortar, copiar e colar. Ok? Recortar, copiar e colar. Vamos fazer só mais um último teste, e aí a gente vai passar para a nova forma de recortar, de mover e copiar, que é uma outra técnica que a gente vai ver também, certo? Tiro minha tela aqui, e aí olha o que eu vou fazer, voltar aqui para o meu pendrive, F, nós temos aqui o teste 15, eu quero copiá-lo, né? Aliás, vamos pegar esse, deixa eu ver se tem um outro arquivo aqui, tem, Windows 8. Eu vou mover o Windows 8 de volta para a unidade F. Vamos supor que eu errei, né? Então eu vou selecionar aqui o Windows 8. Selecionei. Vou acionar Ctrl X. Acionei. Ele ficou transparente. Aí eu venho aqui em Importantes e vou acionar no teclado Ctrl V. Pronto. Colei. Ele está aqui em backup ainda? Não, não está mais na unidade E, porque eu acabei de recortá-lo. Eu usei Ctrl X. Né? Então eu usei Ctrl X para recortá-lo e depois eu usei Ctrl V para colá-lo, certo? Então, com isso a gente termina uma das formas de copiar e mover. Essa é uma das formas de copiar e mover, certo? Ok até aí? Vamos ver outra forma de copiar e mover agora. Outra forma básica, simples de copiar e mover. Vamos ver agora, desse exato momento. Olha só. Para isso a gente precisa de uma teoriazinha, né? Uma teoria básica. Esta teoria básica será dada, como sempre, aqui no nosso texto. Então, já vimos aí. Então, copiar e mover de novo, né? Copiar e mover. Arraste o objeto desejado para a pasta de destino, segurando Ctrl se quiser copiá-lo, ou segurando Shift se quiser movê-lo. Então perceba aqui, a gente vai usar o simples arrasto, né? A gente vai usar o arrasto. Clicar no objeto, né? Aqui está o objeto, você vai botar o mouse no objeto, segurar o botão do mouse e arrastá-lo para longe, né? Você vai puxar ele, a gente já viu o arrasto, né? Só que você vai arrastar segurando a tecla Ctrl ao mesmo tempo ou arrastar segurando a tecla Shift ao mesmo tempo, dependendo daquilo que você deseja fazer. Se você deseja copiá-lo, você vai segurar a tecla Ctrl. Se você deseja movê-lo, você vai segurar a tecla Shift, ok? Então, é o teste que nós vamos ver agora. Nós vamos arrastar com o mouse, só isso, e quando arrastarmos com o mouse, nós vamos segurar conjuntamente as teclas Shift e Ctrl, tá? Vamos ver se isso funciona, vamos testar isso agora com vocês. Eu vou aprontar minhas câmerazinhas para poder mostrar o movimento sendo feito, ok? Então, retiro minha imagem, retiro a escrita e já posso ligar minhas câmeras aqui, ó. Minha câmera do mouse, a minha câmera aqui do teclado. Vamos ajustar minha câmera do teclado para que ela consiga pegar mais de perto as teclas Shift e Ctrl aqui, certo? A tecla Shift e a tecla Ctrl. Perceba que tanto faz se você usa essas ou você usa a do outro lado do seu teclado. Tanto faz, você pode escolher Shift e Ctrl daqui também, certo? Então eu vou voltar aqui para nossa Shift e Ctrl, tá tudo apontado aqui, o nosso mouse, certo? Então vamos ver a coisa funcionar. Eu vou preparar minha tela aqui de modo que dê para enxergar tudo, ok? Eu vou ver se eu consigo subir um pouquinho. Eu acho que a gente vai ter que
Pronto, olha só. Para isso eu vou precisar renomear também um arquivo aqui para não dar bronca lá. Eu acho que, deixa eu ver aqui no F. No F tem o Windows 8, ok. Então, veja só o que eu vou fazer agora. Eu quero mover esse Windows 7, eu quero mover para o pendrive F. O Windows 7 está dentro da unidade E, eu quero mover para a unidade F. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no Windows 7 e arrastar. Perceba, ele está vindo comigo aqui, ó. Ele está vindo comigo, certo? Só que eu vou arrastar segurando a tecla Shift. Então, ó, segurei Shift. E vou soltar em cima de importantes F. Note o que o Windows está dizendo. O Windows está dizendo que vai mover. Se eu segurasse a tecla Ctrl, ele está dizendo que eu iria copiar. Tá vendo? Então, segurar a tecla Ctrl é copiar. Segurar a tecla Shift é mover. Eu quero mover, vou soltar. Soltei. O que aconteceu? O nosso objeto saiu daqui. Ele saiu daqui. Certo? Vou limpar aqui a minha escrita. Vou clicar aqui em importantes. Então vamos lá ver importantes. Cliquei. O Windows 7 e o Windows 8 estão aqui. Vou fazer de novo. Agora eu vou copiar o Windows 8 para dentro da unidade E. Vou copiar. Então eu vou clicar nesse cara e vou arrastar. Segurar a tecla Ctrl. Perceba que quando eu seguro a tecla Ctrl, aparece ali copiando para backup, né? Copiar para backup. Se eu segurar a tecla Shift, ele iria mover. Segurar a tecla Ctrl significa copiar. Vou soltar. Quando eu soltar, o nosso arquivo Windows 8 não vai sair daqui. Soltei. Ele não sai daqui. Ele permanece aqui na unidade F, mas existe uma cópia dele aqui na unidade E, olha só, ok? Perfeito, então a gente está fazendo o quê? O arrasto. Lembre-se, arrastar com a tecla Ctrl, arrastar com a tecla Ctrl é copiar. Arrastar com a tecla Shift significa mover, certo? Então, se você quer mover um objeto, clique, arraste, segure Shift e solte. Agora, um detalhe que é importante. Você vai soltar o botão do mouse primeiro, então você vai arrastar até o fim e soltar. O Ctrl tem que estar pressionado na hora que você solta, o Shift tem que estar pressionado na hora que você solta. Quer ver? Vamos fazer isso aqui só para ficar claro de novo, certo? Vamos voltar lá para dentro da unidade F, certo? Na unidade F. Perceba, o Windows 7 está aqui, deixa eu ver se dá, teste, pronto. Esse teste 15, eu quero mover o teste 15 para dentro da unidade E, certo? Eu vou arrastar segurando Shift, certo? Eu vou arrastar segurando Shift. Olha o que vai acontecer agora, limpa a tela, cliquei, estou arrastando comigo o cara está vindo comigo. Eu não segurei nada ainda. Eu posso soltar ele aqui, lá vou, eu não estou segurando nada, né? Agora eu venho para a unidade E, quando estiver em cima eu seguro. Pronto. Só preciso na hora de soltar, eu só preciso estar com a tecla pressionada na hora que eu soltar o botão do mouse. É assim que o Windows entende. Mas aí, ninguém vai ficar naquela de segura, solta, solta, segura, segura, solta. Não vai. Então a minha solução é simples, eu clico, arrasto. Quando eu começar a arrastar, eu seguro o Shift. Pronto. Eu seguro o Shift, fico arrastando, 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 arrastando. Quando eu resolver soltar, soltei o botão do mouse. Soltei o botão do mouse, depois eu solto o Shift. Eu solto a tecla depois de soltar o botão do mouse. Então, arrastar, segurando Shift, significa mover. Arrastar, segurando Ctrl, significa copiar. Ok? Alguma dúvida? Acredito que não. Deu pra gente ver um bocado de coisa, né? Agora, um detalhe, por favor, um detalhe simples. Vai ter gente que vai dizer assim, João, na minha casa eu sempre arrasto sem segurar nada. Eu arrasto sem segurar Ctrl e arrasto sem segurar Shift. Arrastar sem segurar nada, sem segurar tecla alguma, significa mover ou copiar. Vamos ver agora? Né? Muita gente deve ter dito, mover, né? Não, depende. Vamos ver agora. Vamos limpar aqui, desligar as nossas janelinhas, reduzir o nosso zoom.
Vamos ao nosso programa de texto, né? Então, olha que legal, isso aí é o resumo de arrastar e mover. Agora, né? A pergunta que não quer calar. E se eu arrastar o arquivo sem segurar tecla alguma? Ou seja, sem segurar Ctrl ou Shift. O que acontece? Move ou copia? A resposta é depende. Será mover se origem e destino estiverem na mesma unidade de disco. Será copiar se origem e destino estiverem em unidades de disco diferentes. Olha como é uma coisa simples. Se você arrasta um arquivo, o arquivo sem segurar nada, vai mover ou vai copiar? O Windows decide. O Windows decide. E ele decide com base nessa regra que está aí. Ele vai decidir que vai ser mover se você estiver arrastando de uma pasta para outra na mesma unidade de disco, por exemplo, no mesmo pendrive, na unidade F, né? E o Windows decide que vai ser uma cópia se você estiver arrastando de uma pasta que está num pendrive para outra pasta que está em outro pendrive, ou seja, se você estiver usando unidades de disco diferentes, se você estiver usando unidades de disco que não são a mesma, né? De um pendrive para o outro, ou então de um pendrive para o disco rígido, ou então de um disco rígido para o pendrive, né? Então, assim, se é entre unidades diferentes, vai ser copiar. Se forem duas pastas na mesma unidade de disco, o Windows acha que você quer mover. Vamos fazer um teste. Certo? Olha só. Tira minha tela. Tira meu riscado, liga as duas câmeras, né? Eu vou deixar essa aqui ligada só para provar que eu não estou nem segurando o Ctrl nem segurando o Shift, certo? Então eu vou provar aqui que o Ctrl e o Shift eles estão desligados. Agora eu queria que pronto, aí conseguiu o foco, né? Vamos voltar para a nossa telinha lá, então vamos voltar lá para o Windows Explorer, certo? Fazer um zoom aqui maior. Olha o que eu vou fazer agora. O Windows 8 está aqui, o Windows 7 está aqui. Minas, teste 15. Eu vou fazer com teste 15, tá? Então, olha só. Esse teste 15 que está aqui, ele só está na unidade E. Ele só está aqui. Não está na unidade F, certo? Então, ele vai ser o meu teste. Eu vou copiá-lo para dentro da unidade F. E não vou usar o Ctrl para isso, eu vou somente arrastar com o mouse. Então eu vou usar o mouse para arrastar, certo? Eu vou usar o mouse para arrastar. Limpo a minha escrita, subo um pouquinho a imagem aqui para a gente poder ver a unidade F, né? Então tá aqui. Olha o que eu vou fazer. Não estou segurando nem Ctrl nem Shift, perceba, é só usando o mouse aqui, só usando o mouse. Eu vou clicar em teste 15, arrastar para dentro de F. Perceba, o Windows decidiu que é copiar. Se eu segurar o Ctrl, vai permanecer copiando, claro. Se eu segurar o Shift, estou forçando mover. Certo? Mas se eu não segurar nada, nem Ctrl nem Shift, não segurei nada, ele vai entender que é copiar. Agora, por que ele vai entender que é copiar? Porque nós estamos diante de um arrasto entre unidades diferentes. Para provar isso, né? Um arrasto entre unidades diferentes. Teste 15, que é o meu objeto, está na unidade E, que é um pendrive, é uma unidade de disco. E eu estou querendo arrastar ele para outra unidade de disco, para a unidade F. Então, são unidades diferentes.
E se você está arrastando entre unidades diferentes, o Windows acha que você quer copiar. Ok? Se você quiser mover, não custa nada lembrar isso, se você quiser se mover, você seguraria o Shift. Então, quando você segura Shift, você está mandando mover. Quando você segura o Ctrl, você está mandando copiar. Mas quando você não segura nem Ctrl nem Shift, você não está mandando, você está deixando que o Windows decida. E o Windows vai decidir de acordo com a regra que eu acabei de explicar. Certo? Se for um arrasto entre unidades diferentes, será uma cópia. Se for um arrasto entre duas pastas da mesma unidade, é mover. Você só manda se segurar a tecla. Segurou Shift, está mandando mover, não importa de onde para onde. Se você segurou Ctrl, está mandando copiar, não importa de onde para onde. E se você não segura nem Ctrl nem Shift, ele decide de acordo com de onde você arrasta para onde você arrasta. Ok? Vamos lá. Então eu estou lá, vou arrastar de novo, né? Vou arrastar sem segurar Ctrl nem Shift, a prova disso finalmente, né? Então, tá aqui, cliquei em teste 15, arrastei teste 15 para dentro da unidade F e vou soltar. Soltei. Pronto. Foi copiado. Se eu vier para cá, é importante, a teste 15 está aqui também, ó. Ok? Agora vamos brincar com o seguinte. Eu vou entrar aqui na unidade E, vamos dizer, eu tenho esse Windows 8 aqui, o Windows 8. Eu quero mover esse cara para dentro de desenhos, certo? Desenhos é uma pasta dentro da unidade E. O Windows 8 já está na unidade E, já está diretamente dentro da unidade E, não é verdade? Então eu vou pegar esse cara aqui e arrastar. Você vai ver que se é para mover, só precisa arrastar. Ó, arrastei para dentro de desenhos. Ele sabe que é mover. Se eu segurar o Shift, não muda nada. Se eu segurar o Ctrl, estou mandando copiar. Contrariando o natural, estou mandando copiar. Certo? Então o que acontece? Eu vou voltar aqui só para a gente ter a ideia, né? Só para a gente ter a ideia. O nosso Windows 8 PPTX está dentro da unidade E. E eu estou arrastando ele para desenhos, que também está dentro da unidade E. Então eu estou arrastando para unidade diferente? Não, eu estou arrastando dentro da mesma unidade de disco. Dentro da mesma unidade de disco, o Windows arbitra, o Windows decide que eu quero mover. Então o Windows vai mover, ok? Vou fazer o seguinte, vou fazer o teste agora, né? Vou pegar o Windows 8, clicar e arrastar para dentro de desenhos. O Windows acha que é mover. Não estou segurando nem Ctrl nem Shift aqui, viu? Soltei. Pronto. Ele moveu. Era de se esperar isso. Ele sai daqui e aí ele está dentro de desenhos aqui, ó. Dentro de desenhos, o Windows 8 aparece. Certo? E saiu da unidade E diretamente. Ok? Eu poderia até arrastar aqui direto. Ó. Não precisa nem usar árvore para isso. Eu vou fechar a árvore aqui, não importa a árvore. Se era para arrastar para dentro de desenhos, era só fazer isso. Eu pego o curto e arrasto para cá, para documentos, por exemplo. Soltei. Minas, documentos, soltei. BH26, desenhos, soltei. Se era para mover entre essas pastas, eu não preciso nem usar árvore. Como eu consigo ver as pastas aqui na área do conteúdo, eu poderia arrastar para cá, ó, diretamente dentro. Ok? E aí, ó, todos eles que eu acabei de arrastar já estão aqui. Certo? Então, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Mostrei a vocês duas formas de copiar e mover. Uma delas é usando os comandos recortar, copiar e colar. Você não pode esquecer, não importa a forma como você aciona, o que importa é que você acione na sequência correta. Recortar, copiar e colar. E mostrei a vocês uma outra forma de recortar, de mover e copiar, desculpe, usando arrasto. Arrastar com Ctrl sempre copia, arrastar com Shift sempre move. Arrastar sem segurar Ctrl ou Shift depende de onde para onde. Se você estiver arrastando entre pastas da mesma unidade, vai ser mover. Se você arrasta entre pastas de unidades diferentes, você estará copiando, porque o Windows entende dessa forma, ok? Então, com isso, a gente finaliza o copiar e mover. Deu para dar uma aula inteira só sobre isso, o copiar e mover. Eu pensava que eu iria utilizar mais do que uma aula para o copiar e mover, certo? Mas aí, você pode brincar, faça o seguinte, no seu pendrive, nas pastas que você criou aí,
Vamos brincar, vamos copiar de uma pasta para outra, mover de uma pasta para outra, usar várias formas de fazer isso. Se familiarize com isso, né? Torne familiar o uso do computador, o uso do Windows Explorer. Esse copiar e mover vai acompanhar você ao longo de toda a sua vida enquanto mexe no computador, certo? Na próxima aula eu vou trazer algumas dicas como seleção de muitos ícones ao mesmo tempo, eu vou trazer algumas dicas como, por exemplo, como organizar rapidamente uma pasta, né? Falta ver isso. Então a gente vai ver algumas coisas que faltam para finalizar o Windows Explorer. Operações como, por exemplo, formatar um disco também é importante que você saiba. Então nós vamos ver algumas outras operações que faltam e a gente conclui o Windows Explorer. Concluindo o Windows Explorer falta pouco, a gente vê algumas outras ferramentas e aí você o seu curso iniciante, vamos concluir a parte iniciante do Windows, passar para a parte intermediária e depois para a parte plena do Windows 7, ok? Muito obrigado pela sua participação, realmente muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus, continue nesse esforço aí, divulgue o Beabyte, se você acha que o Beabyte realmente merece, divulgue o Beabyte para os seus amigos, divulgue na internet, divulgue para os e-mails, porque muitas pessoas precisam desse curso, muitas pessoas vão utilizar esse curso com afinco para melhorar suas vidas, é isso pelo menos que eu espero. Espero poder dar minha contribuição para a educação desse país através essa pequena contribuição que é o Beabyte para mudar a realidade da educação nesse país, tá? Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, tá? E lembre-se, essa aula é gratuita, não deixe que cobrem por essa aula, não deixe que exijam pagamento por essa aula é gratuita, tá? Ela pode ser adquirida aqui no beabyte.com.br, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.